Fala terráqueos, sejam bem-vindos a mais um Geopolítica em Campo, este podcast que trata o fino da geopolítica junto com a La Pelota e que mistura história, cultura, geopolítica, atualidades, tudo num bolão só. Fala, meus queridos, como vai? Tudo bem? Com você, o professor Juninho Lopes, para mais um podcast. Chegamos no grupo K, né? O grupo K. No último podcast me criticaram, falaram que eu deixo de falar sempre uma seleção aqui. Sim. Então, vou mandar as quatro, quer ver? Porque eu não sabia com quem que o Brasil ia jogar. Mas vamos... Nossa. No grupo K nós temos Colômbia, República Democrática do Congo, temos também Uzbequistão e falta mais um. Ele esqueceu! Ele esqueceu! Não, mas Ele esqueceu de Chaves, só isso que ele esqueceu. A estrutura do nosso podcast. Vamos lá, professor Bernardo. Faltou quem? Já me jogou na pauta. É difícil. Bom dia, boa tarde, boa noite, terráqueas e terráqueos do meu coração. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, faltou o cabeça de chave. Só isso. Faltou só isso. Só ele. Faltou Portugal, meu caro Juninho. Juninho Lopes. Portugal, faltou. É isso. São as quatro seleções do grupo K de Kátia a cega. Entendedores entenderão. Pode colocar no comentário quem lembra da Kátia a cega aí. Vamos lá, e eu estou de volta, agora sim, me tiraram de forma definitiva da geladeira nesse podcast. Céu, agora, fanfarrão. Finalmente, Caramba. eu estou fora da geladeira e entrei para o time titular aqui do Geopolítica em Campo, em meio a obras de retenção, em meio a obras da nossa infraestrutura sanitária, do estúdio que foi alagado essa semana. Mas nós estamos fazendo uma bacia de contenção aqui e, eventualmente, se você ouvir algum tipo de martelete acontecendo, pode ter certeza que é para a ampliação dos estúdios super confortáveis do Terra Negra. E estamos aqui para bater um dedinho de prosa sobre o Grupo K. Isso. E não se esqueça, o Terra Negra é imparável. Nós não paramos nem com inundação, nem com o teto caindo. Opa, o teto não pode cair, não. Não, não inventa mais na coisa. Pois bem, nós vamos, senhor Bernardo Mesquita, começar por este país que o senhor Juninho Lopes esqueceu. Nós vamos começar por Portugal. Portugal. Vamos comer um bom bacalhau. Tomar um vinho do Porto. Ora, pois. Depois comer um pastel de Belém. Opa! E eu quero começar pela parte histórica, professor. A sua imitação portuguesa ficou muito boa. Muito bom. Merece nota 100, tá bom? Tento fazer o possível. Opa! Se eu tivesse vindo de bigode, ia ser bom demais. Bigode boina. Baixinho, bigode boina ia Baixinho da Kaiser. certo. Aqui, meus queridos, nós temos Portugal, que formou um império também, né? Mais um europeu que forma um império, mas demorou a largar o osso, né, Bernardo? Eu acho que eu vou fazer raiva em algumas pessoas, mas acho que eu tô aqui pra isso também. Pernambuco em pé, ou a Guiana brasileira, né? Formou durante o período moderno um dos maiores impérios ultramarinos, né, que existentes. Ele foi amplamente superado pelo Império Britânico posteriormente, mas talvez o primeiro grande império ultramarino que nós temos ali a partir da história moderna foi o Império Ultramarino Português, né? Ali a costa atlântica africana, nós temos a costa oriental africana, né? Foi o primeiro país europeu ali a criar uma nova rota marítima para chegar até as Índias, né? Então, e depois a América, né, João? A América Sim. portuguesa. Então, o Vitim, professor Vitor Augusto, esteve lá na China agora e visitou Macau, que é uma antiga possessão colonial portuguesa, e tem ainda, né, muitos resquícios dessa colonização portuguesa na região. Exatamente. E você pode imaginar, né, que a gente já está rolando a Copa do Mundo.
que a gente assistiu o jogo de Cabo Verde contra a Espanha e vimos lá que Cabo Verde integra este mundo, né, que é exatamente as sociedades que comungam a língua portuguesa. E o maravilhoso goleiro Vozinha, que saiu... Já sou seguidor do Vozinha. Você segue o Vozinha? O Vozinha saiu de 40 mil seguidores, se não me engano, para mais de 7 milhões. Está aqui meu novo ídolo. Figurinha, Bernardo, Vozinha. Está aqui meu novo ídolo, Figurinha Vozinha. do Vozinha. Vozinha. Não colou ou é Vozinha- repetida? É repetida. Entendi. Tá aqui meu ídolo Vozinha. Trouxe pra participar aqui com o podcast com a gente. Sabe que a mãe dele teve dificuldade, foi barrada para entrar nos Estados Unidos, né? Porque é por causa Sim. do pagamento de 15 mil dólares, a taxa de 15 mil dólares, mas a mãe dele tá chegando e já foi apelidada de bisavozinha. Maravilhoso. Mas nós justo. temos realmente um acréscimo realmente muito importante. Muito importante. Alguém né? congela esse homem de novo. Manda ele pro freezer de novo, porque tá demais. Aqui. E quando a gente fala de Revolução dos Cravos, né? Porque você está falando da construção desse império, foi um império realmente muito extenso, mas que manteve suas possessões muitas vezes à custa de ferro e sangue, né? E o próprio Salazar, que imprimiu uma marca ferrenha, né? Num contexto aí autoritário em vários países africanos, como Angola, Moçambique, né? E o que representou a Revolução dos Cravos? Bom, João, a Revolução dos Cravos, que ano passado, ano retrasado, perdão, completou 50 anos, né? Em 1974, então em 2024 completou 50 anos da Revolução dos Cravos. O período salazarista é um período de uma ditadura, a chamada ditadura do Estado Novo português, né? Comumente chamado de salazarismo, já que o Antônio Oliveira Salazar, que assume o poder em 1932, depois da ditadura militar, dos militares portugueses tomarem o poder em 1926. E ele foi ministro das Finanças de Portugal e era professor universitário. E ele, então, acaba ali fazendo um bom trabalho, obviamente aos olhos dos militares portugueses, então ele assume o comando do país a partir de 1932 e governa até 1968, mais ou menos, quando ele é retirado, não retirado à força do poder, mas por questões de saúde. E aí vai ser substituído pelo Marcelo... Ai, gente, esqueci o sobrenome dele. Perdão, Marcelo Caetano. Marcelo Cecel. E o Marcelo Caetano. E que vai conduzir a ditadura de orientação fascista até 1974, quando militares de média patente, tá? Já cansados ali das chamadas guerras coloniais, porque para manter as colônias sob domínio português, né, você teve conflitos. Você tem outras colônias africanas tornando-se independentes após o enfraquecimento europeu, após a Segunda Guerra Mundial, né? As potências europeias se enfraquecem muito, você tem os processos de independência, né? Temos aula na plataforma, né, de descolonização afroasiática, que esse que vos fala é que ministrou as aulas. Então, gostou? Gostei, E por isso, o Salazar e o Marcelo Caetano ainda continuaram com essa coisa de manter o império, ou grande parte do império português, ainda sob domínio lusitano. E aí a gente vai ter esses militares de média patente cansados, e parte da sociedade também portuguesa cansada dessas guerras coloniais, eles vão dar um golpe de Estado, que é a chamada Revolução dos Cravos, tomam o poder e entrega Portugal à democracia. Pois é, e a gente sempre lembra, você lembrou que a extensão, né, do território português não é tão grande assim. Exatamente, né? muito Quer pequeno. dizer, é muito pequeno. Compara o país Portugal, ele é comparável ao estado do Rio de Janeiro, em território, ao estado do Rio de Janeiro. Né? Algo nesse sentido, assim, é muito pequeno. Então você tem uma extensão territorial muito pequena e tem uma população muito pequena também, né, Juninho? E aí nós temos mais um grave problema de declínio demográfico dentro do continente europeu. O que você tem a dizer? É uma questão que é recorrente, né, na Europa, como você colocou. No caso de Portugal, nós temos uma tendência ali de redução populacional. E daí políticas natalistas que não vêm surtindo muito efeito no país. E quando essas políticas natalistas, mediante uma provável redução da população, não surtem efeito, a saída é flexibilizar a migração.
tá? Mas aí o Estado, com E maiúsculo, acaba sofrendo com a seguinte questão. O migrante vem, mas a população não aceita muito bem, né? Nós temos essas manifestações xenofóbicas, xenófobas, né? Como queira aí, em Portugal. Inclusive, no que diz respeito a nós brasileiros, nós temos a maior colônia de imigrantes, né? Em Portugal. E é fácil explicar o motivo. Nós temos uma proximidade linguística e uma certa proximidade cultural. Isso facilita o deslocamento de brasileiros para Portugal, né? Muito mais fácil do que chegarmos, por exemplo, na Alemanha, tá? Então vamos chamar para a roda este homem gelado, este homem que saiu coberto de gelo do freezer da Brastemp. Senhor Vitor Augusto, a extrema-direita tem avançado em Portugal? Como é que está esse cenário político em Portugal? O Juninho chegou a falar sobre a questão da xenofobia em Portugal e isso, de fato, vem forçando com que Portugal crie algumas estratégias para poder reduzir a facilidade com que os imigrantes tenham acesso à documentação legal de permanência no Estado português. E nesse sentido, a gente vê uma dificuldade muito grande dos brasileiros. Existe um incentivo do governo português para que os brasileiros que não se adaptaram, eles retornem para o Brasil e da mesma forma de outras nacionalidades. E existe uma categoria em especial que chama a atenção, que são os imigrantes de luxo. Porque Portugal é muito bem quisto por esse tipo de imigrante. O brasileiro, durante muito tempo, foi o principal responsável por essa categoria, só que agora, recentemente, foi ultrapassado por franceses, por norte-americanos e por espanhóis, que buscam em Portugal uma boa quinta para viver como um nômade digital, ou então como uma qualidade de vida maior do que tinha na sua cidade. E aí é interessante isso porque os custos para a população começam a aumentar. E eu até vou convocar aqui o Juninho Lopes para falar sobre essa questão imobiliária, porque, de fato, nós temos uma situação muito grave, não só em relação ao imigrante, como também ao turista. Porque em relação ao turista, a gente tem o aluguel de curta duração. Em relação ao imigrante, nós temos a situação em relação ao aumento dos custos de aluguel, porque o imigrante pode bancar isso, principalmente o nômade digital, principalmente aquele imigrante de alto padrão. E aí, Oxu, em relação a essa questão imobiliária, nós temos uma série de problemas, né? Como, por exemplo, a situação em relação ao Airbnb, enfim. Essa questão aí do aluguel por temporada, muito típico, né, de plataformas como o Airbnb, leva a um processo natural de especulação imobiliária. Os imóveis ficam mais caros, os aluguéis ficam mais caros e, consequentemente, a população que reside começa a sofrer com o que nós chamamos de crise imobiliária, né, em função do aumento do preço aí desses imóveis, né? E quando falamos de crise, em Portugal, nós temos essa crise mais recente, que é uma crise no mercado imobiliário, mas entre 2008 e 2012 nós tivemos outra crise muito severa, que foi uma crise econômica. Foi aí que surgiu aquele acrônimo chamado PIGS, com 2 Is, e o P aí é de Portugal, depois tem Irlanda, tem também Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e o S é de Espanha, né? São países de economias mais frágeis, mais, entre aspas, porcas, neste contexto da crise da zona do euro entre 2008 e 2012. Inclusive, tem um dado aqui interessantíssimo, em 2011, Portugal perdeu o acesso aos mercados financeiros de crédito e foi obrigado a pedir um resgate financeiro de 78 bilhões de euros. E esse resgate foi pedido à Troika. A Troika, que é a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e também o FMI. Em troca, nós tivemos toda uma política de privatizações, né? Um pacote de austeridade fiscal em Portugal, um acerto de contas públicas, né? Mediante esse endividamento que foi estabelecido. Então, são 2 crises, uma entre 2008 e 2012 e essa mais recente no mercado imobiliário. E aí tem um detalhe que é legal também para a gente pensar, porque vários países, e a gente cita isso em todos os episódios, né? Estão com problemas relacionados aos aluguéis de curta duração. Mas a União Europeia como um todo enxerga nisso um problema e pensa em soluções para o bloco. E dentro dessas soluções, primeiro fazer uma pesquisa de mercado sobre o quão sobrevalorizados estão os imóveis.
De acordo com a União Europeia, nós temos uma sobrevalorização de 25% em relação aos imóveis em Portugal. E, além disso, a legislação portuguesa vem mudando. Porque se a gente pensar em um apartamento T1, e aí se utiliza essa expressão para quando tem apenas um quarto, ou T2 para quando tem 2 quartos, um aluguel, nós beiramos em Lisboa, por exemplo, 1.400 euros para um quarto. Então eu estou falando isso multiplicado por 6 vezes 4, 24, mas R$ 8.400 só multiplicando por 6 por um quarto em Lisboa. Enquanto o salário mínimo é de 870 euros. É realmente um disparate. E aí a organização portuguesa está pensando na seguinte estrutura. Eles vão mudar a legislação para os aluguéis de curta temporada e esses aluguéis eles vão passar a ser passíveis de serem interrompidos caso o condomínio não queira mais. Então, se 2/3 dos condôminos não quiserem mais que no seu prédio tenha aluguel de curta temporada, de curta duração, eles vão poder fazer com que o prédio não permita mais esse tipo de prática. E evidentemente, para além disso, existe uma outra estratégia já também fechada pelo governo sobre aqueles imóveis que estão vazios por 2 anos. Um pouco parecido com o Estatuto da Cidade, Sim, o de bem, 2001, o quase extinto, quase saudoso Estatuto das Cidades, e que vai fazer com que o Estado arrende esse apartamento que ficou vago por 2 anos. Então, com preços, evidentemente, muito mais sólidos e muito mais realistas do que os preços cobrados pelos aluguéis de curta duração. Então, nós temos aí uma situação bem delicada em relação a Portugal, que conecta tanto turistas quanto imigrantes nessa questão. Perfeito. Essa questão da moradia, só para a gente falar do cenário político, eu toquei nele aqui. O Marcelo Rebelo de Sousa, que foi um político muito... tem uma popularidade enorme em Portugal. Professor Professor. Marcelo Rebelo de Sousa. Tinha um estilo, né? Sim. Um estilo interessante de governo, né? Ele fechou seu segundo mandato em 2026, ciclo 2021 2026, e o sistema político português ele foi colocado à prova, né? Porque o sistema político português essa velha polaridade que está marcando a Europa, e não só para a Europa, também na América Latina, entre uma centro-esquerda, vamos colocar nesse nível, e uma extrema-direita, e aí, no caso de Portugal, a centro-esquerda, ela superou a extrema-direita. Agora Portugal está seguro. O André Ventura, ele basicamente foi barrado porque quando você tem um sistema político que tem essa capacidade de contenção, né? Porque os sistemas de pesos e contrapesos, ou de freios e contrapesos, ele pode funcionar também a partir das escolhas partidárias. Então, no caso de Portugal, você tem esse cenário aí da centro-esquerda no poder. Mas quem é o grande presidente português? Não é nem Marcelo Rebelo de Sousa, nem André Ventura, nem nenhum deles. Se chama Cristiano Ronaldo. E eu quero, professor Bernardo Mesquita, que o senhor agora fale sobre Cristiano Ronaldo. Vamos lá, João. Ele é maior que o Messi? Pô, João, já? Na canela, sim? Na canela. Mas já começa assim? Isso. Na canela? Isso. Na raspada. O Messi deveria ter sido expulso, mas tudo bem. Vamos lá. Ô, João, eu pessoalmente, viu, queridos? Pessoalmente, eu não acho o Cristiano Ronaldo melhor do que o Messi. Não acho. Acho o Messi muito mais jogador e naturalmente um jogador mais completo. Só que é inegável que o Cristiano Ronaldo sabia das suas limitações como jogador de futebol e ele tem uma força mental absurdamente maior do que qualquer outro jogador de futebol atualmente. Nos últimos 15, 20 anos. É inacreditável o que ele se transformou como jogador de futebol. Ele é incansável, ele é imparável, ele não aceita ser pior do que ninguém. E ele sempre vai buscar ser melhor. E ele ficou nesses 15 anos de disputa junto ao Lionel Messi. Então, enxergar o Messi
como uma pessoa, como um jogador melhor do que ele, fazia com que ele se melhorasse a cada ano. Isso é inegável. O Cristiano Ronaldo, ele é hoje disparado o maior jogador da história de Portugal. A gente tem que reverenciar o Eusébio, a gente tem, né, que lembrar do Eusébio, que levou a seleção portuguesa ao terceiro lugar da Copa de 66, né? Mas é interessante que a gente volta à questão do salazarismo, né? Porque o Eusébio é moçambicano. Mas não existia Moçambique. Era o Império Ultramarino português. Olha só. Então ele é português, né? E aí o Cristiano Ronaldo, ele ganhou uma Eurocopa. Ele foi quarto lugar em 2006, né? Com o Luiz Felipe Scolari como treinador. As duas melhores campanhas em Copa do Mundo de Portugal foram com treinadores brasileiros. Otto Glória em 66 e Luiz Felipe Scolari em 2006. E aí, o Cristiano Ronaldo, ele ganha uma Euro em 2016 e depois ganha uma Nations League em cima. Ele ganha a Euro na França, contra a França, e depois ganha a Nations League contra a Espanha do Lamine Yamal, que também é um jogador incrível e tudo, mas é muito novo ainda. Então, assim, ele é um grande líder, ele é uma referência técnica, ele é um jogadoraço, assim, um craque, um gênio da bola, mas o Messi, ele tá acima do Cristiano. Em termos de bola, a minha opinião é de que o Messi é ainda melhor. O Messi ganhou a Copa do Mundo. Eu estou vendo o professor Vitor Augusto até chutando a ponta da cadeira ali para dar o seu pitaco nessa questão. Ele Professor, concorda comigo. Você vai concordar, né, Não, professor? concordo. O Messi é muito mais jogador e o Cristiano Ronaldo é muito mais atleta. E eu Exatamente. duvido que alguém discorde disso. É muito difícil, assim. O Messi é um ET. Só que como atleta e quem você queria pro seu time, aí é diferente. O atleta, o Cristiano Ronaldo é E impressionante. justamente por isso você tem um cara aos 41 anos de idade, sendo campeão na que liga vai fazer que ele mil joga. gols. Ele não jogou, nós estamos gravando isso hoje, quinta-feira, o jogo de Portugal foi ontem, né? No dia 17 do 6. Mas assim, ele não fez um jogo bom, mas a seleção inteira não fez um jogo legal, né? Então assim, a gente tava comentando em off aqui que o motor do time ali no meio de campo, que é o Vitinha, que inclusive estão, né, falando dele como bola de ouro e tudo, a campanha do PSG, ele é uma referência técnica dentro do PSG do Luiz Henrique, ele não jogou nada também, né? Então assim, é importante deixar isso claro, o Cristiano Ronaldo, ele é monstruoso, mas ele não consegue pegar uma bola e fazer tudo sozinho, ele precisa ser municiado, ele precisa que a bola chegue nele, e quando ele tá bem marcado, né, fica muito difícil também de fazer alguma coisa. Ah, mas o Messi também fez... Pô, por favor, né? Não existe bobo no futebol, amigo. Né? A Argélia é uma boa seleção? Sim. A República Democrática do Congo é uma boa seleção? Só que nós temos, que a gente gosta de falar aqui, do fator anímico. São coisas diferentes. Nós vamos falar da República Democrática do Congo e, assim, tem questões anímicas relacionadas aos atletas da República Democrática do Congo que não estão inerentes aos atletas da Argélia. São 52 anos sem disputar uma Copa do Mundo. E disputaram com outro nome, sabe? Então, assim, tem diferenças, a gente precisa levar isso em consideração, né? E a gente vai falar mais sobre a República Democrática do Congo, mas vamos voltar para Portugal aqui. Muito bem, nós temos uma seleção em Portugal que, sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que o elenco da seleção portuguesa pode ser qualificado aí como um dos melhores elencos da história do futebol português. Confere, Vitinho? Confere, definitivamente. É uma das 3 seleções favoritas. E o primeiro jogo, para mim, não significa nada. Você haja visto o que aconteceu na Copa passada com a Argentina. Mas, de fato, é uma das 3 seleções que chega com o status de favorita. E, inclusive, se a gente pegar Espanha, França e Portugal, estavam sendo colocados por muitos analistas como à frente da Argentina no favoritismo dessa Copa. Então, a Portugal tem uma seleção muito boa e o fato de que individualmente não tenha funcionado no primeiro jogo não significa tanta coisa assim, até porque, até chegarmos nas oitavas de final efetivamente, porque passada 16avos de final, eu acredito que todas as cabeças de chave vão passar. Cuidado, Vitor Augusto. Cuidado. Então, assim, a gente ainda tem um caminho bom. Eu também acho que Portugal vai chegar longe. Eu não acho que Portugal vai ficar pelo caminho cedo.
O Roberto Martínez, que é o treinador, ele é um espanhol, treinou a Bélgica em 2018, que nos eliminou, né, nas quartas de final. Ele é o atual treinador de Portugal, tem feito um bom trabalho, né, tem peças muito importantes. Eu coloquei uma lista aqui e, assim, eu tive que me segurar, tá? Então eu coloquei 6 nomes. 6 nomes de destaque da seleção portuguesa. Então nós temos aqui Cristiano Ronaldo, aos 41 anos de idade. Nós temos o Bernardo Silva, que saiu do Manchester City agora e foi de graça, ia de graça pro Barcelona. O Florentino Pérez, aquele maluco, presidente do Real Madrid, deu um chapéu no Barcelona e contratou o Bernardo Silva de graça pro Real Madrid. O Bruno Fernandes, do Manchester United, ótimo jogador. Excepcional Tá. jogador. Vitinha, do PSG. Excepcional também. Rubem Dias, do Manchester City, zagueiro, que não jogou o primeiro jogo, tá? Por questões físicas. E aqui, bicho, o Rafael Leão, do Milan, que talvez não vai ficar no Milan, deve ir pra outro time, estão falando muito do Galatasaray, da Turquia e tudo, mas o Rafael Leão, que é um centroavantão muito bom, muito habilidoso. E, cara, eu não coloquei aqui Nuno Mendes. o Nuno Mendes, lateral esquerdo. Tanto que E joga você não demais. colocou o Francisco Conceição, que ontem foi um dos melhores jogadores de Portugal. A seleção portuguesa, ô Vitinho, a gente tava falando aqui da França, né? Eu até brinquei e falei assim, Ela cara, tem um nós vamos elenco ficar aqui completo. falar todos os destaques, porque são 26 jogadores de destaque. E aí? Então, assim, eu coloquei aqui 6 e nós já falamos 2 que não estão na lista, Justo. sabe? Então, assim, tem o Pedro Neto, tem o João Neves. Nossa, o Pedro sabe? Neto é bom então, demais, assim, cara, João Neto. é absurdo. É a maior, é a melhor geração portuguesa de todos os tempos. Basta, obviamente, ver se isso vai se refletir em campo. Porque a geração belga não refletiu nada. Não ganhou nada. Mas essa geração de Portugal, ela é absurdamente boa. E tem um destaque também, porque o Bernardo Silva, ele não faz o papel que ele está fazendo na seleção portuguesa. Então, o Bernardo Silva, ele tem que ser muito mais centralizado do que jogar na ponta direita, como foi colocado na seleção portuguesa. E por isso que o Francisco Conceição, ele vai passar o cerol em todo mundo. Francisco Conceição realmente foi um destaque muito positivo. E a gente tem ainda no banco de reserva o melhor jogador do Sauditão. É isso mesmo? Quem ganhou como melhor jogador do Sauditão? O melhor jogador de Agora você me perdeu, que eu não Que joga junto com o Cristiano Ronaldo. Perdi, Vitinho. No mesmo time do Cristiano Ronaldo. Então, eu sei que é o mesmo time, mas aqui eu não tô sabendo quem que é o jogador. A eterna promessa do futebol português. Você tá zoando. Foi. Ele foi o melhor jogador do Porque Sauditão? tá jogando muito bem. Mentira. Verdade. Você tá zoando. E Sério? o mais engraçado é que nem o João Marcelo, nem o Juninho Lopes faz a mínima Sabe ideia. de quem é. Mentira. Passou Nem férias no faz Brasil agora há pouco tempo. Perfeito. Você tá zoando. É eterna promessa? Eterna promessa. De quem estamos falando, Estamos Coxa? falando de João Félix. João Félix. Ele foi mesmo? Ele Essa foi. me pegou muito. Porque, de fato, ele está fisicamente muito bem e tecnicamente muito bem. Não, me pegou muito aqui que o João Félix foi eleito o melhor jogador de Sauditão. Muito mesmo, Vitinho. Essa informação, assim, eu tô estupefato. Campeão e melhor jogador do campeonato. Que isso? Por isso que tiramos o homem da geladeira. Tá vendo? Por isso que Descongelamos tiramos o homem o da homem. geladeira. Entendeu? Para acrescentar, Rogério. Acrescentar nesse programa. Precisamos acrescentar. Muito bem, vamos Isso pegar foi um o nosso... acerto de cobertura, não Vou foi pegar- falha de cobertura. Vou pegar o avião, tá? Porque senão vocês vão ficar aqui 50 minutos falando só da seleção portuguesa. Nosso A380 agora vai voar para o centro da Ásia. Para o Heartland, professor Vitor Augusto. Mackinder está esmurrando o caixão, professor. Ali é o coração da Ásia, professor. Nós vamos falar desse país muito conhecido pelos brasileiros, né? Com a culinária excepcional, que eu também não sei nada a respeito dela. Nós estamos falando do Uzbequistão. Uzbequistão, este país que integrou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, para informação de muitos, a União Soviética, ela se fragmentou, não existe mais a União Soviética desde 1991. Para a informação de muitos, não existe uma ameaça comunista que paira sobre vossas cabeças. Para a informação de muitos, o mundo não está vivendo mais diante da bipolaridade. Dito isso,
Dito isso, vamos falar algumas questões atuais, professor Vitor Augusto, sobre a geopolítica do Uzbequistão. É um ponto-chave, é um ponto importantíssimo da Rota da Seda no passado e também no presente, com fortes investimentos chineses, né? Justamente. E vive um governo com muita popularidade, diga-se de passagem, apesar de ser considerado como um regime autocrático centralizador. Então, nós temos lá o Shavkat Mirziyoyev, que Vamos repeat with me. Shavkat Mirziyoyev. E O cara estuda a pronúncia. É isso, mano. Mas, de fato, porque ele é o presidente não eleito, mas o presidente que assumiu o comando do país, em substituição ao Islam Karimov, que governou o país de 91 até 2016. Esse sim era um ditador bastante duro, um regime ditatorial muito rígido. E assim que o Shavkat Mirziyoyev assumiu, ele promoveu uma série de benefícios para a população e, principalmente, ele acabou com o trabalho forçado em campos de algodão, libertou presos políticos, garantiu estabilidade econômica para o Uzbequistão. Não à toa, o Uzbequistão cresce, tem um crescimento nominal do PIB bastante significativo ao longo dos últimos anos e faz com que a população o apoie de forma bem intensa e diria eu que vai garantir para o Mirziyoyev uma perenidade no seu regime. Cabe destacar também que a política da Uzbek é uma política muito voltada à neutralidade. Então, tanto em temas internacionais importantes para os dias atuais, como a guerra da Rússia e da Ucrânia, quanto, por exemplo, em relação à questão entre Irã, Israel e os Estados Unidos, mas também em relação à sua pauta econômica. E nessa diversificação e apoio à multipolaridade na pauta econômica, o Uzbequistão faz contatos muito sólidos tanto com a China quanto com os Estados Unidos. A China, e aí respondendo depois de toda essa verborragia, ô João Marcelo, em relação à China, tem uma participação muito importante no cinturão, da iniciativa Cinturão em Rota, né, na iniciativa da nova Rota da Seda. E aí nós temos a ferrovia China-Quirguistão-Uzbequistão. E com os Estados Unidos, uma parceria recente para tentar se equilibrar nesse tabuleiro internacional, uma iniciativa recente, adivinhem só, em relação a terras raras. Opa. E aí nós temos uma proximidade muito grande do regime atual, do Mirziyoyev, com o regime do Trump, em relação a terras raras, com destaque para os minerais críticos que os Estados Unidos precisam. Então, é um país de bastante destaque. E aí, pensando em trívias, porque daqui a pouco o senhor vai passar a bola e não vai me deixar falar, Sim, porque eu te conheço, e pensando em trívias importantes, vocês sabiam quais são os únicos 2 países do mundo que são duplamente encravados? Não. Posso chutar? Pode chutar. Uzbequistão e Quirguistão. Putz, quase, coxa. Uzbequistão e Liechtenstein. Liechtenstein. Então, e aí, por que essa trivia não é aleatória? Porque a infraestrutura muito qualificada que o Uzbequistão está desenvolvendo, ela é necessária para um país encravado, né, para um país mediterrâneo, né, para um país entre terras. Isso é extremamente importante, né, para um país fechado. Além disso, João Marcelo, eu não sabia, mas eu espero que seja de bom proveito, é o berço da matemática, é um dos grandes berços da matemática. Ó, que beleza, hein? Inclusive, o algarismo que a gente fala aqui vem justamente do Mohamed Al-Khwarizmi. O berço da matemática está também centralizado no Uzbequistão. E por que eu estou falando isso? Andei estudando muito o Uzbequistão. Estudei não só para o episódio de hoje, como também porque será um futuro destino já afirmado para 2028,
a Ásia Central será o destino do Terra Negra Viagens. Então, se você Isso. quiser conhecer Tashkent, a capital do Uzbequistão, nós do Terra Negra Viagens levaremos você até lá com toda a competência, liberdade e profissionalismo que só o Terra Negra nos dá. Peguei a referência aí. Peguei a referência. Muito bom. Pronto, João Marcelo. Muito Já bem. fiz o jabá que o senhor me fez pediu. o negócio completo, barba, cabelo e bigode, tá certo? Mas aí você falou do algodão no meio da sua verborragia, você falou do algodão, e Juninho estava aqui coçando a cabeça, né, Juninho? Exatamente, tem Não, a eu ver tava essa coçando a questão. cabeça quando ele falou que ele ia para o Uzbequistão. Eu falei assim, não, mais um mês sem Vitinho no estúdio. Mais um mês, ele em um fuso diferente do nosso. Mas só me passou isso na cabeça. Só passou, né? Rapidamente, Rapidamente. sem nenhum arrepio. Por isso eu cocei a cabeça. Não, tá certo. O que o senhor tem a me dizer? Algodão, escassez hídrica, crise hídrica, tem alguma Então, coisa a ver? o Uzbequistão vive uma crise hídrica, né? Que é uma herança da época da União Soviética. Era uma das repúblicas socialistas soviéticas e Moscou, né, decidiu colocar ali no Uzbequistão uma área de produção de algodão, uma área de produção agrícola, porque a ideia era tornar a União Soviética autossuficiente em algodão. Algodão que seria utilizado aí na produção, por exemplo, do uniforme do exército soviético, né? O exército vermelho, né? E daí, olha só, para produzir algodão, uma monocultura que demanda uma grande quantidade de água, eles desviaram os rios que até então desaguavam no Mar de Aral, né? E daí nós temos um dos maiores desastres ecológicos da história do planeta. Esse desvio das águas desses rios que chegavam até o Mar de Aral para a irrigação da cultura de algodão levou aí à salinização extrema do Mar de Aral. Tá, o senhor, por favor, passe o microfone pro professor Vitor Augusto, que ele está querendo falar um dos rios. Fale. Ele adora falar. São os dois afluentes, o Sirdária e o Amudária, que acabaram sofrendo bastante em relação a essa perda de água. E eu só queria dar um destaque, né? O professor Bernardo Mesquita vai se associar a isso, que para sustentar o exército da Hidra do Caveira Vermelha, e isso sim cai no Enem, o professor Juninho Lopes não gosta disso, porque ele não gosta de homem que voa, nem de homenzinho super poderoso. Mas para sustentar isso, a União Soviética acabou consumindo muita água dos dois principais afluentes do Mar de Aral. Inclusive, a monocultura é uma atividade muito importante até os dias de hoje no Uzbequistão, além da extração de ouro e do gás natural. Gás natural que tanto interessa também a China. Hoje a gente se diverte muito. Mas vamos lá, Eu tô a tentando pelota... passar informações mais sérias. Viu, pessoal? O Vitinho ele chegou para atrapalhar o programa. Atrapalhar. A pelota está rolando, senhor Bernardo Mesquita, e o senhor precisa fazer a sua participação. O Canavarro, foi um grande zagueiro. Canavarro... Só não foi grande zagueiro de tamanho, mas foi um ótimo zagueiro. Ele era baixo para a posição, era considerado baixo para a posição, e ele compensava com técnica, força física. O Cannavaro foi um ótimo zagueiro, da escola italiana de zagueiros ali, fez dupla com o Paolo Maldini na seleção, e foi o cara que levantou o tetracampeonato da Itália em 2006, lá em Berlim, né? Na Copa do Mundo de 2006, depois de vencer a França na final. A famosa final da cabeçada do Zidane no Materazzi. E o Cannavaro, ele era o capitão daquela seleção, e ele foi considerado, naquele ano, bola de ouro. Sim. Ele foi um dos poucos zagueiros, Pouquíssimos zagueiros a receber. jogadores da defesa, né? Roberto Carlos seria um deles. Seria né? um, mas assim, se eu não me engano, nós tivemos ali jogadores de defesa que ganharam bola de ouro. Eu posso estar enganado, os corneteiros podem me corrigir, mas nós temos Beckenbauer, Lothar Matheus e Fábio Cannavaro, que eu lembro na minha cabeça aqui são esses. Maldini não ganhou? Se eu não me engano, não. Que tristeza, Bola né? de ouro, não. E pra mim, dos três, o Maldini deveria estar ali no meio, Pega os tranquilamente. três, somos três que não dá o Maldini. Né, o Maldini é um monstro. Agora, o nosso caro ouvinte deve estar pensando, o que ele está falando de Canavarro com o Uzbequistão? Porque o nosso caro ouvinte tem que entender que esse é o grande destaque da seleção do Uzbequistão. Canavarro é o treinador do Uzbequistão. Agora o senhor Bernardo Mesquita. Vamos falar dos destaques
do time. Quem Vamos. Canavarro colocou em campo? Primeiro que ele colocou o primeiro jogador do Uzbequistão a jogar na Premier League, né? Ó. Joga no Manchester City, que é Kuzanov. o zagueiro Abdokudir Uzanov, Puxa vida, o negócio tá chique, viu, cara? tá? Até o senhor Bernardo Mesquita está treinando pronúncia. Não falemos o seguinte, Juninho Lopes, nós temos que correr atrás. não é titular absoluto do Manchester City do Guardiola, mas ele é um jovem zagueiro, muito potencial, e agora vai ser treinado pelo Enzo Maresca, né, que é o novo treinador do Manchester City, já que o Guardiola saiu. Além disso, nós temos aqui o cara que fez... nós temos um outro aqui muito interessante, que é o Jaloliddin Masharipov. E ele, por que ele é interessante? Primeiro que ele é o capitão da seleção, e ele é o principal criador de jogadas da equipe ali, e ele joga no Esteghlal do Irã. Ele joga no futebol iraniano, tá? Agora, o jovem jogador, e ontem eu tava ouvindo o jogo, que eu tava na rua, e tava ouvindo o jogo, e ele fez o primeiro gol em Copas da história do Uzbequistão, Esse é pra história. que é o Aboshek Fayzulayev, tá? O Fayzulayev. O cara deve ter ele tem 1,67 m de altura, e ele fez o gol ontem. O Uzbequistão perdeu pra Colômbia por 3-1, mas ele é um ótimo jogador. Ele é muito rápido, muito habilidoso, tá? E ele jogou muita bola ontem e fez um gol foi bem legal o gol, assim, depois eu fui assistir, foi bem interessante. E a festa que a torcida fez, os jogadores fizeram, porque é histórico pra eles. O Uzbequistão, que é uma seleção que bateu na trave 3 vezes. Então, assim, é um país que a Federação de Futebol, ela tem trabalhado fortemente nas categorias de base já desde muito tempo. Desde muito tempo, eles não estão com aquele negócio de, tipo, a forceps entrar numa Copa do Mundo, jogar uma Copa do Mundo por jogar. Então eles têm trabalhado na academia de futebol, investindo, né, em seleções de base, dando jogadores para vários centros de referência no mundo, inclusive no Brasil, tá? Você tem jogadores fazendo intercâmbio, os jogadores uzbeques fazendo intercâmbio de futebol, sabe? Então isso é muito interessante. Eles bateram na trave em 2006, em 2014 e em 2018. Tá? Eles eram chamados de a seleção quase, a seleção do quase. E assim, quase que ficou permanente. E aí agora, com 48 seleções, eles vieram pra jogar a Copa do Mundo. E eu acho, aí eu tô falando de achismo, obviamente, eu vi um jogo só, na verdade mais ouvi do que assisti o jogo, mas é uma seleção que começou assim o jogo ontem dando um trabalho pra Colômbia, organizado e tudo, depois saiu pro jogo no segundo tempo. Na segunda metade, que agora tá interessante, uma coisa, que a parada para hidratação virou Uma virada de chave. uma virada de chave. Virou mesmo. Vários jogos têm mudado, né, a estrutura de jogo, estrutura tática e tudo com a parada de hidratação. E tem saído muitos gols, tem saído muita coisa boa após as paradas de hidratação. A FIFA mirou no marketing e acertou na mudança questão técnica. Exatamente. E que não deixa de ser interessante, né? Exatamente. Apesar do marketing. E aí nós temos, então, esses jogadores como destaque do Uzbequistão, tá? Então é bem interessante. Esse Fayzulayev, ele é muito bom jogador. Gosto muito dele. E essas Gostei características que o Coxinha falou fazem com que o Uzbequistão seja conhecido como a Itália da Ásia Central. É uma seleção de bastante destaque. Muita Força defensiva. força defensiva, né? Uma obediência tática muito grande, que é muito ligado à presença, inclusive, do Cannavaro, da escola italiana no futebol uzbek. Mas tem que ver se isso é um elogio ou não, né? Porque a Itália não foi classificada para a Copa. É elogio, Não é? porque quando a Itália A Itália era foi boa, classificada, os bons é da Itália estão agora treinando outras seleções, entendeu? Boa, Juninho. É Checkmate, checkmate. É isso. Checkmate. E o nosso caro ouvinte acabou descobrindo, porque eu nunca revelei, o apelido do senhor Bernardo Mesquita, que é Coxinha. Para quem escuta esse podcast e não conhece o senhor Bernardo Mesquita, ele tem o apelido de Coxinha. E o senhor, vocês que estão assistindo no YouTube, podem agora conferir
Por que que o apelido do senhor Bernardo Mesquita é Coxinha? Olhe para a câmera, Coxinha. Por causa do senhor, nariz. gente. vocês vão fazer a Nariz de leitura coxinha. facial de Bernardo Aos, Mesquita. aos nossos ouvintes E- paulistas, por favor, não me gritem. Se me verem em São Paulo, não gritem coxinha em São Paulo, tá? Porque senão eu posso apanhar da polícia, por gentileza. Por favor. Ó, nós vamos pegar então o nosso Boeing A380 e vamos direto para este país, que é um país maravilhoso. Esse é um país latino-americano que eu tenho muita vontade de conhecer, não conheço. Você tem a Cordilheira dos Andes, você tem a Floresta Amazônica, você tem saídas caribenhas, e lá vem o professor Vitor Augusto com piadolas. Você tem Qual é a Shakira. piadola? Eu tinha tanta coisa pra falar da seleção dos velhos. Não, você não vai falar mais nada. Acabou. Já temos aqui, ó. Já acabou. Seu tempo acabou, candidato. Você já tá em outro país. Você já está candidato. Vamos lá. Nós vamos para a Colômbia. Ah, Colômbia. Este país, senhor Juninho Lopes, que vive conflitos e sai de conflitos. E começa conflito, termina conflito e volta conflito, volta né? conflito. Cuidado com o que vocês vão falar, senão o presidente vai tuitar alguma coisa aí. Exatamente. Gustavo Petro. Vamos ver. Mas quem vai falar do Gustavo aqui é o Vitinho, porque ele tá sentado à minha esquerda. Mas sempre Não, assim, né? Hoje você tá, Sempre bicho, assim. você tá rápido no Mas gatilho, hein, bicho? o que homem acontece- Tá azeitado hoje. É que em 64 nós temos ali o surgimento das Farc, né? É importante associarmos aí a história recente da Colômbia, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia ou colombianas, que em um primeiro momento estavam dispostas ali a lutar pela reforma agrária, pelos princípios socialistas na Colômbia, só que a fila andou, a catraca girou e a situação mudou. Se a gente fizer uma conexão interessante ali na década de 60, de um lado nós temos a União Soviética, obviamente princípios socialistas, né? E do outro lado, as Farc lutando por alguns princípios também socialistas, portanto, existia um financiamento por parte da União Soviética às forças revolucionárias colombianas, né? Só que com o fim da União Soviética, ali no início da década de 1990, as Farc perderam, de certa forma, o seu grande financiador, quem financiava para que as Farc alcançassem os seus objetivos lá. O resultado foi que as Farc, que já tinham um certo envolvimento com camponeses na Colômbia que plantavam a coca, e vale destacar que a coca por si só não é droga, né? Ela tem outras utilizações na nossa sociedade, mas ao longo da década de 90 nós temos aí uma associação das Farc com o narcotráfico, tá? E essa associação foi tão grande e a produção de coca foi tão grande que essa coca chegava até os Estados Unidos, o maior mercado consumidor de cocaína do planeta Terra, nesse contexto. E por isso que no início dos anos 2000 ali, a gente vai ter um plano norte-americano em parceria com o Estado colombiano, que é o Plano Colômbia, né, que é um plano ali de treinamento do próprio exército colombiano, é um plano também de fortalecimento do exército colombiano de iniciativa americana, que fique claro, né, para o desmantelamento dessa estrutura criada pelas Farc de tráfico de drogas, né? Então, essa é a parte mais histórica ali da Colômbia, com essa instabilidade ligada às drogas, e por isso que por muito tempo este país não foi tão atrativo para a atividade turística. Era muito arriscado o turismo na Colômbia. A partir dos anos 2000, nós temos uma mudança nessa história. Muito bem, a gente percebe o tanto que o narcotráfico tem influência, né? Não só na formação do Estado colombiano, se fala de narco-estado, né? Na formação das guerrilhas, a gente fala da Farc, mas podemos falar do M19. O Gustavo Petro, inclusive, foi integrante desse grupo de guerrilha, que é o M19. Mas nós também podemos falar do narcofutebol. O senhor Pablo Escobar teve uma influência muito forte no Atlético de Nacional, que não era o time de coração dele, mas ele utilizou o Atlético de Nacional como uma verdadeira lavanderia, tá? Do narcotráfico, inclusive influenciando muito na questão do próprio resultado, ou compra de resultados do futebol colombiano, né? Lembrar que o Atlético Nacional foi campeão da Libertadores muito com esse dinheiro injetado no narcotráfico. A influência do narcoestado também não se resume ao
do narcofutebol não se resume ao Pablo Escobar, porque a gente vai lembrar do Milionários, que também teve influência do Gonzalo Rodrigues, o El Mexicano, que também lavou dinheiro dentro deste clube de futebol. E a gente vai lembrar nesse episódio, né? Você deve se lembrar desse episódio trágico. Ô, João, quer dizer que time de futebol serve pra lavar dinheiro, é? Olha, é uma novidade Coisa que nós estamos interessante, contando aqui. né? Especialmente na América Latina, né? Depois a gente Não podia tem falar nada a de ver, né? bets, umas coisas Olha assim só, também, né? né? Opa! Vocês estão falando de corrupção. Que é isso? O Olha Bernardo isso ficou aí, assustado. olha Peraí. Vocês estão falando de corrupção no futebol? Comunista. Como assim? Sério? Corrupção no futebol? É Comunista. inacreditável. Eu tô conseguindo acreditar nisso. Mas segue o Estou baile, de vamos novo lá. estupefato. Estupefato. Professor, o senhor lembra do zagueiro da seleção colombiana que foi assassinado porque meteu um gol contra Andrés Escobar. Andrés Escobar? Jogo contra a Romênia. Contra os Estados Unidos, perdão. Contra os Estados Unidos. A Colômbia fez a melhor eliminatória da sua história. Essa eliminatória para a Copa de 94, a seleção tinha o Valderrama, o Higuita no gol, o Valderrama, camisa 10, você tinha o Asprilla, o Rincon, Fred Rincon. Era uma seleção Nossa, incrível, timaço esse. incrível. Esses caras, eles meteram 5-0 na Argentina, no Monumental de Núñez. Só isso. Só isso. Só isso. É quase, porque tem que guardar as devidas proporções, é quase um 7-1, sabe? No Mineirão. Quase. Porque não é semifinal de Copa do Mundo, é eliminatória. Mas foi assim, incrível. Entregaram como franco favoritos a Copa de 94 e foram eliminados na primeira fase. Né? Eles saíram no grupo dos Estados Unidos, tinha a Romênia, do Jorge Haj, né? Um jogadoraço também. E no jogo contra os Estados Unidos, ele foi cortar um cruzamento e colocou a bola pra dentro. Ele, depois que a Colômbia voltou pra casa e tudo, ele foi, obviamente, culpabilizado, né? Ele virou, vamos dizer assim, um retrato do fracasso da seleção colombiana. E ele acaba sendo assassinado, né? Em Cali. Não sei se é Bogotá ou Cali, mas ele é assassinado. E aí ligaram o assassinato dele à questão do narcotráfico, de que foi narcotraficantes que o mataram por ter perdido apostas e tal, etc. Depois, algumas investigações disseram que foi uma briga numa boate. Ele foi pra se divertir e tal, começaram a hostilizar, ele começou a brigar. E aí ele acabou brigando com um traficante. E esse cara cometeu o homicídio, matando o Andrés Escobar, gerando uma comoção muito grande e tudo. Inclusive, para os nossos apoiadores, nós temos aula sobre narcotráfico o Vitinho tá aqui assim, olha. No nosso curso. E para você que ainda não é o nosso apoiador, tá? Entre no terranegra.online, geopolítica e atualidades, tá? Para você se manter informado de verdade. Isso é muito importante pra gente, tá? Inclusive os nossos apoiadores, eles recebem o material do podcast com antecedência. Tem material produzido por todos nós aqui, né? Material escrito, tudo certinho. Tem o áudio que vai antes para os nossos apoiadores. Então, por favor, gente, divulguem o nosso podcast, né? Se você não se tornar um apoiador, se torne pelo menos um divulgador do nosso trabalho, que é muito importante para a gente, tá bom? Sem dúvida nenhuma. Professor Vitor Augusto, vamos lá, professor. Qual a sua participação, professor? Escolha, o que você quer falar, professor? E agora... O senhor vai ter 5 minutos, professor. Pronto, meu chefe me liberou. Agora eu tô em paz. Qualquer coisa a gente corta o microfone dele ali. É porque no episódio anterior, eu convido a todos os ouvintes também a escutar o episódio anterior, a gente falou bastante sobre a onda azul na América Latina e que, de fato, nós estamos beirando a segunda volta, o segundo turno das eleições colombianas, com destaque para o candidato da situação, que é apoiado pela situação, que é o Iván Cepeda. Então, nós poderíamos chamar de centro-esquerda. E um destaque também para o Abelardo de la Espriella. E o Abelardo é um candidato outsider. E tem uma questão curiosa, né? Porque são os outsiders que defendem a extrema-direita e aí quando a gente pensa em extrema-direita, a gente tem que sempre tomar cuidado,
porque, e o senhor está rindo, João Marcelo, Sim, tem que tomar cuidado mesmo. tem que tomar bastante cuidado, porque esses candidatos, eles têm falas muito enfáticas e são antissistemas, é um padrão da extrema-direita no mundo. E é um padrão muito seguido aqui, por exemplo, pelo Javier Milei na Argentina, por outros candidatos que são vinculados à extrema-direita. No caso de la Espriella, do Abelardo, eu vou chamar ele só de Abelardo, ele tem uma pauta anti-aborto, tem uma pauta anti-eutanásia, tem uma pauta anti-feminismo, pensando no escopo do conservadorismo social, mas a gente pode pensar também dentro do prisma do libertarianismo econômico, e aí é bastante próximo do que o Javier Milei defende. Então, um enxugamento da máquina pública. Além disso, nós temos privatizações massivas das estatais do país. E, por fim, como existe um cansaço muito grande da população colombiana em relação à violência, e bem como existe um cansaço muito grande da população brasileira em relação à violência, e isso abre muitas brechas para candidatos que utilizam disso como uma oportunidade e que acabam se valendo desse oportunismo para essa vulnerabilidade da população. Nós temos o Abelardo defendendo pautas muito sérias, defendendo muito as estratégias do Nayib Bukele, por exemplo. Desculpa te interromper, Claro. Vitinho, mas é só para deixar claro, eu estou acompanhando um pouco a questão das eleições colombianas, do segundo turno. Nós temos nomes da centro-direita colombiana que tem não declarado voto ao Ivan Cepeda, tá? Mas dizendo aos quatro ventos que o Abelardo de la Espriella é um perigo para a Colômbia. Eu tô falando de candidatos políticos de centro-direita, tá? Não da direita uribista, por exemplo, né? Que tomou uma surra. Mas membros da centro-direita dizendo que o Abelardo de la Espriella é um perigo para a Colômbia e estão assim, ó, votem com a consciência tranquila, mas esse candidato é um perigo. Mas não está adiantando muita coisa, ele está liderando as pesquisas. E é uma política de segurança pública que ele propõe que é muito punitivista, né? O punitivismo é uma das características dessa extrema-direita, não só na América Latina, mas na América Latina se destaca por causa da questão da violência urbana, que é um dos destaques latino-americanos Das também. mazelas, né? E aí ele chega a falar que é contrário aos processos de justiça pela paz, e ele usou o termo Pax Romana. Igual existe uma outra terminologia que é a Pax Americana. Então, que é a expressão máxima desse punitivismo do uso de força por parte do Estado para combater ou para tentar combater esse tipo de violência. Além disso, e isso para mim ficou muito marcante, é muito chocante, porque ele propõe uma destruição completa das plantações de coca via fumigação. E é um retorno a um passado que não deu certo, e você pega a mesma estratégia do passado e coloca como uma política pública, uma promessa de campanha. Deixou claro o retorno que quer o retorno das bases americanas para dentro da Colômbia. Em relação às bases americanas, ele defende a exploração privada de petróleo, então com uma proximidade muito grande com o governo do Donald Trump. Em relação à questão do Bukele, ele quer construir 10 mega cárceres, 10 mega prisões de segurança extrema dentro do país. Além disso, quer retirar a Colômbia das organizações internacionais como a ONU, como a Organização dos Estados Americanos, então como a Organização Internacional para os Direitos Humanos, enfim. A gente conhece muito bem essas pautas e sabe que quando esses candidatos se chocam com a realidade, a situação é diferente. Por isso que, invariavelmente, todos eles se transformam em estelionatários eleitorais. Sim. Da mesma forma que aconteceu com Milei, vai acontecer com Abelardo, acontece com Trump, acontece com Bukele, porque com Bukele em menos expressão, porque o país tem menos expressão, mas eles acabam se transformando em estelionatários eleitorais inexoravelmente. Então, é um destaque para fazer sobre a questão atual da Colômbia, que eu acho extremamente importante, já que a gente está, né, nas margens aí da segunda volta.
Pois é, politicamente a gente vive essa polarização, né? Na América Latina, na Europa, e isso é fato. Mas eu quero saber se James Rodrigues, Eita. se ele vai literalmente, porque quando ele joga a Copa, ele desencanta, né? Sim, ele é jogador de Copa. Ele é jogador de Copa, porque É. normalmente é o contrário. Né? Ele é Agora, jogador é igual o Ochoa do México. Vamos combinar que a seleção colombiana tem um timaço. Um ótimo time. Só não é maior do que esse time que você falou aí, anteriormente. São jogadores absurdamente bons, né? Essa geração de 94 ali, assim, foi uma pena mesmo eles não terem ido longe na Copa de 94. Ia ser muito legal. Porque era uma seleção divertida de se ver jogar. Sim. Eu lembro disso. Eu tinha ali 13 anos de idade, eu lembro de 12 para 13 vezes eliminatórias, sofrer com o Brasil, né, para classificar, e a Colômbia com uma facilidade absurda, assim, foi muito legal. Muitos desses caras fizeram um nome no Brasil. O Asprilla jogou no Palmeiras, o Rincon jogou no Palmeiras, no Corinthians, no Cruzeiro, né? O Aristizábal, esqueci de falar do Aristizábal, foi campeão da Tríplice Coroa com o Cruzeiro em 2003. Né, jogou em outros times aqui no Brasil também. Então, assim, era um time. Aquela seleção colombiana era muito boa. E a seleção agora, dos cafeteiros, né? É uma seleção muito boa também, comandada por um treinador argentino. Sim. Então, a Colômbia, já desde 2014, que ela tem investido em treinadores estrangeiros. Assim. Começou com o José Pekerman, que ficou um bom tempo, e ele fez uma reestruturação da seleção colombiana, né? Ele chegou antes de 2014, eles disputaram a Copa de 2014 e fizeram uma ótima campanha, foram eliminados nas quartas de final pelo Brasil, lá no Ceará, o jogo do Zuninga, que quebrou a coluna do Neymar e tal, etc. Enfim, e aí, de um tempo pra cá, eles têm investido em treinadores estrangeiros, basicamente argentinos. É interessante falar isso, por que eu cheguei nesse ponto? Porque nós temos a seleção do Uruguai, com o Marcelo Bielsa, argentino. Sim, Argentina. Nós temos a seleção da Colômbia, com o Néstor Lorenzo, argentino. Nós temos a Argentina com o Lionel Scaloni, né? E eu posso estar esquecendo de mais alguma aqui. Nós temos nenhum treinador brasileiro. Maurício Pochettino na seleção dos Estados Unidos, argentino, e nenhum treinador pela primeira vez na história treinando uma seleção numa Copa do Mundo. São muitas as vezes que a gente teve 2, 3 treinadores. De fato, é uma crise incrível dos treinadores brasileiros. As duas melhores campanhas da seleção de Portugal, falei aqui anteriormente, foram comandadas por treinadores brasileiros. E hoje, o campeonato brasileiro tá cheio de treinadores portugueses fazendo ótimos trabalhos, como Abel Ferreira no Palmeiras, como o Arthur Jorge fez no Botafogo e está fazendo no Cruzeiro. Leonardo Jardim fez um bom trabalho no Cruzeiro, tá sendo questionado no Flamengo, né? Mas vamos ver como é que vai ser. E vários outros treinadores. Jorge Jesus mudou o patamar do Flamengo em 2019. Né? Cotadíssimo para assumir seleção portuguesa. Exatamente. Então, assim, José Mourinho acabou de ser recontratado pelo Real Madrid. Então, nós temos aqui uma escola portuguesa muito interessante. Temos uma escola argentina também muito interessante, de treinadores. Na Europa, em seleções que estão disputando a Copa do Mundo. E o Brasil ficando para trás aí, né, também nesse quesito. É o último bobo do futebol! Alô, Joel Santana. Nós só precisando de você, Joel Santana. Mas cadê aqui, o João, estilo Joel Santana? Pra gente não ser cornetado, né, João? Assim. Os destaques aqui, o James Rodrigues joga no Minnesota United, teve que arrumar um time rápido para poder ser convocado, para ter ritmo de jogo, então joga na MLS. Mas o grande destaque da seleção colombiana é o Luiz Dias. Luiz Dias. Uma curiosidade que nós falamos em off aqui, né? O trio de ataque do Bayern de Munique, eles foram escolhidos os melhores em campo nas suas partidas. O Michel Olise na França, o Harry Kane no jogo da Inglaterra e o Luiz Dias no jogo da Colômbia com um gol e uma assistência. Então, assim, ele é um jogadoraço, tá? O Luiz Dias. O Richard Rios,
que joga no Benfica hoje, mas jogou no Belíssimo Palmeiras, jogador. belíssimo volante, joga muita bola. Fez categoria de base no Brasil, tá? Ele era jogador de futsal e o time dele da Colômbia veio jogar aqui no Rio de Janeiro, gostaram dele, pegaram ele, jogaram ele pro campo e ele destruiu. Jogou no Botafogo, Palmeiras e agora tá no Benfica. E você tem aqui um zagueiro muito bom também que joga no Galatasaray da Turquia, o Davinson Sanchez, tá? Muito bom, forte, alto, ótimo no cabeceio, no desarme. E o John Arias, que Menção jogou no honrosa Fluminense. importante. Jogou no Fluminense, foi vendido pro Wolverhampton, arrependeu e voltou pro Brasil e tá jogando muita bola no Palmeiras. Escolheu um péssimo time. Foi Foi a circunstância que levou o John Arias O a Cruzeiro voltar pro queria Brasil. ele, o Fluminense não quis vender, ele foi pro Wolverhampton e voltou. Infelizmente voltou pro Palmeiras. Desculpa, palmeirenses. Muito bem. Quando os senhores forem cornetados, os senhores não reclamem aqui. Nós vamos pegar novamente o nosso voo. O senhor quer falar alguma coisa, senhor Juninho Lopes? O senhor pegou o microfone aí? Não, na verdade, eu tomei o microfone do Vitinho. Você porque tomou o senão microfone do Vitinho. é diferente. Tá certo, porque tá certo, daqui a pouco vão falar assim, nossa, que desrespeito, o episódio tá muito grande. Então essa a gente gritaria. essa gritaria, tem que tomar Isso é- cuidado. Não, até hoje, né, Juninho? Não mandaram a nossa A capa. capa, que a gente não pode Já fazer estamos capa no grupo K e não mandaram a nossa sem capa? capa. As piadolas É. não param. Aí a capa vai continuar. hein? Ô, Érico, Na- você na vai ter que inteligência colocar... artificial, né? Você vai ter que colocar um efeito sonoro aí pra gente, que é a risada do Carlos Alberto, da Praça é Nossa, quando vier as piadolas, Olha só. Vitinho. as piadolas de Vitor. Vitor Augusto. O Vitor Augusto fez uma piadola É? que me conectou aqui, uma coisinha rápida pra gente finalizar a Colômbia. Uhum. Nós tivemos um entreveiro, questão política, na despedida da seleção colombiana, do elenco da seleção colombiana da Colômbia. Eles foram se despedir do país, tiveram uma reunião ali, um cumprimento do presidente Gustavo Petro, e a filha mais nova do Gustavo Petro, a Antonella Petro, de 17 anos, ela é jogadora, ela quer ser jogadora de futebol profissional e tal, ela gosta, e ela participou do evento. E ela lá cumprimentando os jogadores, e ela foi pedir uma foto pro Rames. E o Rames simplesmente ignorou a menina. Ignorou. E aí começaram a criticá-lo por isso. Não foi só ele, foram outros jogadores. A foto oficial com o Petro, a maioria dos jogadores sem sorrir, parecendo, tô aqui obrigado, eu não queria estar aqui, eu não gosto desse cara e tal. E descobriram que James Rodrigues, ele foi cliente do advogado Abelardo de la Espriella. Ah, tudo explicado, hein? Abelardo de la Espriella, candidato da extrema-direita colombiana à presidência da Colômbia, e possível vencedor das eleições presidenciais, já foi advogado. Ele que é radicado nos Estados Unidos, né, Vitinho? Ele que já foi advogado de James Rodrigues. Muito bem, agora nós vamos pegar o nosso A380 em direção ao continente africano. Vamos para esta República Democrática que tenta consolidar suas bases democráticas há décadas, que sofreu fortes marcas do imperialismo, que nós já falamos aqui, inclusive, né, senhor Bernardo No Mesquita? período da repescagem, falamos sobre ela. E que esse país que vive em termos de letalidade é o principal conflito no planeta Terra desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Só para os teleouvintes terem uma noção, foram ceifadas 6 milhões de vidas desde o processo, desde o início das guerras internas que marcam a República Democrática do Congo. Senhor Vitor Augusto, vamos falar em 5 minutos, professor. 5 minutos sobre a dinâmica dos conflitos internos da República Democrática. Por que é tão tenso assim? Eu gostaria de falar sobre uma dinâmica em específico que envolve o atual presidente, o Félix Tshisekedi, que conseguiu, a partir do Congresso, do Senado congolês, principalmente a partir do Senado, um golpe com o regulamento debaixo do braço. É tipo eu na minha sindicância. Joga com o regulamento debaixo do braço em todos os momentos. E aí eles conseguiram zerar o cronômetro da quantidade de vezes que ele pode ser reeleito.
Então ele não poderia ser reeleito agora, porque seria a terceira reeleição dele, e agora ele vai ser reeleito. E conseguiu também uma parceria com um país que vive de um passado de ofertar liberdade para outros países, de um passado muito brilhante, de um passado que é muito amistoso com nações mais pobres, que são os Estados Unidos, e ele conseguiu fazer com que tivesse um apoio americano muito forte para combater as milícias dissidentes dentro do seu país. Em troca, Opa, eu duvido que vocês adivinham do quê? eu quero falar. Só o seu coração. Você falou Estados Unidos, levando liberdade, apoio para um país periférico, né, Vitinho? Só pode ser em troca de terras raras. Terras raras. Já que, como o João Marcelo já me corrigiu, não é o solo, mas o subsolo, um dos subsolos mais ricos do mundo. Tem tudo naquele lugar. Acertou, miserável. Acertou. Olha aí. Especialmente, né, seu Júnior Lopes? Se a gente fala do leste do Congo, que tem influência também de um país que viveu conflitos internos. Realmente, é um genocídio de Ruanda, inesquecível, né, e trágico genocídio de Ruanda em 1994, e a influência é justamente de Ruanda sobre o leste do Congo e o grupo M23. O que o senhor tem a me dizer? Exato. Nós temos ali, principalmente no leste do Congo, né, a proximidade com Ruanda, com Burundi, ou Burundi, segundo alguns, né, mas ali tem a atuação de um grupo chamado M23. O M23 é formado por Tutsis. Só para a gente ter uma ideia, na República Democrática do Congo nós temos mais de 200 etnias. O que foi, gente? Aí esse Você tá brincando. Você tá brincando. Não, falei Tutsis aqui, o Vitinho fez Tira- isso, galera, tira- tipo bateria. Tira 30 segundos do Vitinho dos 5 minutos dele. Você não fala mais hoje, não agora. fala Hoje mais você hoje. não fala Hoje mais, mais. tá bom? Agora Nem ele só vai despedida vai nem ter. despedir. É, Pode deixar não. que O cara falou um faço a negócio despedida super dele. sério aqui. É. Você vê que é tudo... Tuts. Nossa senhora. Nós vamos fazer a mesma coisa com ele, você vai Tá. ver. Beleza, eu vou a cota do estudar, Vitinho eu vou tá estudar extrapolada. isso, eu vou fazer a mesma coisa com o senhor, viu? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos mais de 200 etnias no Congo, tá? E dentre essas etnias, os Tutsis e Hutus. Né? Só que para os Hutus, os Tutsis fazem parte de uma etnia invasora. Eles não são da própria República Democrática do Congo, tá? E no ano, se eu não me engano aqui, deixa eu pegar, em março de 2009, nós tivemos, segundo os Tutsis, um acordo de paz que não foi respeitado, tá? E daí no ano de 2012, resumindo a história aqui, nós temos o surgimento deste grupo, o M23, que é um grupo Tutsi, né? E claro, esse grupo rivaliza com os Hutus. Tá? Então nós temos uma instabilidade, e em meio a essa instabilidade aí seria seria uma imaturidade não pensar nisso. Nós temos uma disputa por terras raras. Como o subsolo é muito rico, né, é de interesse destes dois grupos étnicos, né, a exploração destes recursos. Com destaque aqui, olha, nós temos os chamados minerais críticos para a transição energética, o cobalto e o coltan. Então, são grandes reservas que são extremamente importantes em um contexto de transição energética, de menor utilização de combustíveis fósseis no planeta Terra. Ô Juninho, só complementando uma coisa que você falou, achei bem autoexplicativo. Para molecada entender a questão dos Tutsis e Hutus, né, tem um filme, Hotel Ruanda, Sim. que fala sobre a questão em Ruanda, né? Uhum. Do que acontece, do genocídio de Ruanda. E o M23, que é a milícia Tutsi na República Democrática do Congo, é apoiada e financiada pelo governo de Ruanda. É um proxy do governo de Ruanda, liderado pelo Paul Kagame, que é um dos caras que vão ali assinar um acordo de paz, né, da guerra civil em Ruanda, lá na década de 1990. E hoje é um autocrata também, governante de Ruanda, que tem ali desestabilizado o governo da República Democrática do Congo, justamente por questões de terras raras e tudo, financiando o M23 e gerando essas instabilidades. E a gente pode perceber que isso é um fator geral, se a gente está pensando especialmente na África subsaariana, essa dinâmica de conflitos, né?
que marca países como Ruanda e o Congo, enfim, as várias guerras civis o Sudão, né, que são registrados dentro do continente africano, nós temos o gravíssimo problema dos refugiados, né? Então, um contexto de migração forçada realmente muito complicado. E a gente pode pensar que esses refugiados, especialmente em continente africano, muito se fala da migração para a Europa, migração para o Canadá, para os Estados Unidos, mas isso é a ponta da migração, especialmente se a gente está falando de refugiados, que chega ao norte global. Essas migrações, elas ficam muito, mas muito concentradas no sul global. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente fala de migrações do sul global dentro do continente africano, em especial quando a gente está falando de refugiados congoleses, a situação é mais trágica ainda. Porque você tem um nível de desenvolvimento desses países muito semelhante, o IDH muito baixo, então muitas vezes se formam bolsões de pobreza, de extrema pobreza, inclusive marcados pela famosa geografia da fome, né, Juninho? Certo, é interessante que são 3 questões aí. Olha, nós temos o maior número de imigrantes nos países do sul global, nós temos o maior número de refugiados nos países do sul global, que são coisas diferentes, e nós temos também o maior número de deslocados internos. Ou seja, o sul global é realmente bastante tenso, né? Ou a pessoa muda de país por motivo de força maior, no caso dos refugiados, ou ela desloca dentro do seu próprio país, é um deslocado interno, por motivo de força maior, ou então ela deixa esse país buscando, né, um país, sobretudo o sul global, por questões econômicas. Né? Então, o sul global, ele vive essa instabilidade constante, porque se o país já tem uma certa dificuldade econômica e recebe refugiados ou migrantes, a situação tende a piorar. Pois é, isso tem reflexos no futebol, porque a seleção do Congo é uma das seleções mais diaspóricas da Copa do Mundo de 2026. Ela só perde para Curaçao, porque você tem ali, dos 26 jogadores convocados, 20 nasceram em outros países. Ou seja, né, esse tem um efeito muito claro em relação a isso. E aí isso pesa também, porque muitos estão jogando em ligas da Europa, e várias ligas aí, né, Berto? Sim, sim. O treinador da seleção da República Democrática do Congo, ele é o Sébastien Desabré. Gostou? Não, o Vitinho tem que falar a pronúncia correta. Fala, E Vitinho. pior que eu não sei. Sebastião. Eu nunca li o nome dele. Ô, miserável. Na hora... E olha que eu não perguntei pra Thelma. Minha esposa é estudante francesa, eu não perguntei pra ela. Ontem ela tava fazendo prova de francês, então não podia incomodar ela, não. Mas eu acredito... Sebastian Desabré. Desabré. Tem que fazer esse negócio na garganta, né? Complicado. Francês, ele é o treinador da República Democrática do Congo, tá? E os jogadores de destaque eu coloquei aqui 4, que é o Cédric Bakambu, que joga no Real Betis, tem contrato até agora, no final de junho, com o Real Betis. Não sabemos se ele vai renovar ou se ele vai para outro time, mas ele é jogador do Real Betis da Espanha, tá? Nós temos aqui o Chancel Mbemba, do Lille, da França, que é o capitão da seleção, e o Aaron Wan-Bissaka. Esse muita gente vai conhecer porque ele foi revelado no Manchester United, né? Ele joga no West Ham hoje, tá? É um lateral muito forte, muito bom. E aí eu coloquei, por último, o Yohan Wissa, tá? Que joga no Newcastle. E por que eu coloquei ele por último? Porque ele é um centroavantão, tá? Mas movimenta muito pelo campo e tudo ali. E ele é o cara que fez ontem, contra Portugal, o primeiro gol da história da seleção da República Democrática do Congo em Copas do Mundo. Já que em 74, 52 anos atrás, quando o Zaire, né, que era o nome do país, à época, graças ao Mobutu Sese Seko, que tá no colo do capeta, eles jogaram 3 vezes e foram derrotados. E por que eu falo isso? Eu adoro. Por que eu falo isso? Porque o Mobutu, ele usou a seleção do Zaire, à época, como propaganda de política externa do país e tal. E foi o primeiro país, foi a primeira seleção da África subsaariana a se classificar para uma Copa do Mundo. Foi o Zaire em 1974. Então, foi uma comitiva de políticos, de pessoas do governo ditatorial do Mobutu,
E ele prometeu carros, dinheiro para os jogadores. E esses membros da comitiva, João, eles roubaram o dinheiro e o prêmio. Os caras ficaram putos, os jogadores ficaram putos. Eles perderam o primeiro jogo, tá? E depois, no jogo seguinte, eles tomaram de 9-0 da Iugoslávia. A ponto do treinador, à época, ele tirar o goleiro e colocar um outro goleiro de 1,62 m de altura. O que contribuiu bastante, inclusive, para a derrota de 9-0. E o Mobutu mandou um recado. Ele ficou muito puto, possesso com aquilo, e ele mandou um recado para os jogadores. Se no próximo jogo eles perdessem por mais de 4 gols de diferença, a partir de 4 gols de diferença, eles seriam severamente punidos e seus familiares estariam sofrendo risco de vida. Sério risco de vida. E o próximo jogo era contra o Brasil. O Brasil do Rivelino, né? O Pelé não foi para essa... Mas a base da seleção de 70 jogou em 74, grande parte da seleção de 70 jogou em 74, mas o grande nome era o Rivelino ali. E aí você tem uma cena emblemática que já estava 3-0 para a seleção brasileira e o jogador da seleção do Zaire à época teve uma falta e o Rivelino ia bater. O Rivelino era patada estratosférica, que ele metia o pé na bola e ia pro gol. Porque ele mirava e tinha força, né? Ele era muito bom. E aí o Ilunga Mbuepo, que era um jogador mais defensivo ali da seleção do Zaire, estava na barreira para ganhar tempo. E ele contou isso só 2010. Todo mundo achou que ele não sabia das regras do jogo. Tava lá o juiz armando a barreira, que negócio todo, ele saiu da barreira, começou a correr pra bola, deu um bicudo pra bola. Jogou a bola pra longe. Tomou o cartão amarelo. E todo mundo falou, que é isso? Que loucura é essa que ele fez e tal? Aí todo mundo achou que ele estava fazendo aquilo porque ele não sabia das regras do jogo. E na verdade ele pensou nas famílias. Então ele tava ganhando tempo, porque tava mais pro final do jogo. Ele tava ganhando tempo pra não ter o quarto gol. E eles poderem voltar pra casa e as famílias não correrem risco de vida e eles também não correrem risco de vida. Ele morreu em 2015 e ele falou isso deu uma entrevista em 2010 e contou o porquê que ele tinha feito isso em 74. Por isso que eu falo que o Mobutu CCC, que tá um dos motivos, né, dele estar, sem falar do Patrice Lumumba, que ele é um dos artífices da morte dele, né? E aí tem um destaque também para essa Copa agora, quando a seleção chegou em Houston, eles chegaram vestidos de leopardo, né? Exatamente. Assim, que é o apelido, né? Que é o apelido da seleção, os leopardos. E foi muito interessante, porque isso chamou a atenção de muita gente. O fato deles estarem vestidos com trajes criados por estilistas africanos, por estilistas congoleses, com o símbolo maior da República Democrática do Congo, ficou muito interessante, ficou muito bonito. E eles estavam numa estica, assim. Lindíssimo. Eles estavam lindíssimos, cara. Absurdamente bem vestidos, assim. Incrível. Incrivelmente bem vestidos. Se vocês procurarem as imagens, vocês vão ver, assim, muito, muito, muito incrivelmente lindos, caras. Estavam, assim, vestidos maravilhosamente. Perfeito, perfeito. Senhores, vamos agora para as cornetas, né, senhores? Vamos lá, Porque vamos para as cornetas. os senhores, né, colecionam cornetas. Oi? Eu quero, podia ter levado o Bolasse. É o Cruzeiro Cabeloso. Sério? Bolasse é da República Democrática do Olha, Congo. eu não sabia. Nasceu na diáspora, é da diáspora, né? Mas ele jogou pela República Democrática do Congo. Eu queria falar um elogio aqui, posso? Na verdade, não é um elogio, uma informação, Rogério. Informação. Paulo Guimarães, nosso guerreirinho lá de Recife, ele mandou uma mensagem maravilhosa que eu queria compartilhar com vocês. Quando a gente falou da Espanha, no episódio do grupo da Espanha, ele comentou, que a gente tinha esquecido sobre isso, ele comentou que o Real Madrid não teve nenhum jogador convocado. E os principais jogadores eram do Barcelona e do Atlético de Bilbao. O doidão do Florentino Pérez foi lá e contratou o Cucurella do Chelsea. E agora o Real Madrid tem um convocado da seleção espanhola. Achei o Cucurella é jogador do Real Madrid agora, lateral esquerdo. Sensacional. Entendeu? Pô, e aí agora o Real Madrid tem um jogador. Pô, veio pro lugar do Alaba.
Vai ser no lugar Vai do ser no Alaba, lugar- exatamente. Que sensacional, E do cara. Mendy, né? Do Mendy que Eu tá há achei que ele bastante tinha falado sobre o nome Espanha, né? Porque É? aqui é um país muito perigoso. Olha lá. Você vê. Tá vendo? Não tem como. Você ouviu mais uma aí? Teve mais uma, piadoca. Piadola. Mais uma anedota. Anedota do Vitinho. Aqui, nós vamos ter que criar esse efeito sonoro, tá, Eric? A risada do Carlos Alberto. Muito bem. Vamos lá, professor. A sua corneta. Ah, minha corneta? É. Minha corneta é uma corneta muito querida, tá? Muito positiva. Olha lá. Aqui, ó, do @ArthurLopes33. Conheci o professor Vitor Augusto nos 3 elementos e virei fã do canal já. Excelente quadro e verei os demais grupos de trás pra frente. Então, um Aê, grande muito bom. salve pro Arthur. Muitíssimo obrigado. Legal demais. Professor Juninho Lopes. Eu não tenho corneta. A nossa produtora não mandou corneta pra mim. Você não selecionou? É. Ah, Então, não tem corneta. Mas sabe por que ela não mandou corneta pra mim? Porque você pode se tornar um apoiador do Você pode se tornar um apoiador do Terra Negra. Entre lá no terranegra.online. O link também está na descrição do vídeo, caso você esteja nos acompanhando pelo YouTube. Para você que nos acompanha no YouTube, tem também no Spotify. G30, que inclusive é o maior podcast de geografia do Brasil. Né? Foi criado pelo professor Vitor Augusto, tá? Lembrando que os nossos apoiadores recebem um material antes e tem uma coisa interessante. O Geopolítica e Atualidades é o Netflix da Atualidades. Né? Então é mensal a assinatura. Você não vai fazer um plano anual, então experiencie o Terra Negra, você vai gostar. Eu não tenho corneta, mas eu fiz um merchan pra gente. Então, muito bem feito, muito bem feito. Eu tenho 3 cornetas. Cris Amorim. Fica, Vitinho. Aê, Seu querido. muito bom. E o arroz é por baixo. Cris Amorim? É Não, parente Cris do Vitinho, né, Amorim. não? Não. Cris E o arroz Amorim. não é por baixo, Sua jamais. prima, O né? arroz é por baixo. Jamais. Arroz é Muito por bem, baixo. e não. muito bem, Cris. Você foi muito bem cotado aqui comigo, tá? O José Oliveira, curiosidade geográfica. Apenas 2 dos 10 países mais populosos do mundo, Estados Unidos e Brasil, estão na Copa. Mais da metade da população mundial não está representada nessa edição, Rogerinho. Valeu pela contribuição. E essa querida Simone Ferreira, eu sempre amo esses episódios. É um conteúdo que uso nas aulas de geografia. Pô, isso é muito, muito legal, né? Muito obrigado, Simone. E aí, sim, sou da época do Spectraman 40+, e todas as outras séries japonesas. Mas antes do Spectraman, aí o senhor não sabia, nem eu. Sou National Kid. Já ouvi falar, mas é óbvio que eu nunca assisti. Agora, o senhor Juninho Lopes, o senhor localizou, né? O senhor tá com problema de visão, senhor. O senhor localizou, por favor. A nossa Chamaram minha produtora fez essa atenção aqui. posição. Tá, deixa eu pegar aqui, João, porque... As O piadolas. Vitinho me desconcentra. Aqui, Frederico Rodrigues deixou aqui pra gente. Zico deixou a família, abriu mão de operar e isso deixou sequelas para a vida dele. Fisioterapia nos intervalos de treinos e muito mais. Havia acabado de entrar no jogo, várias estrelas que estavam em campo amarelaram. Agora sim. Ele não, inclusive bateu na disputa de penais e fez. Outros perderam ali. Cara, é um fã do Zico, né? Ô, professor Bernardo, você que é um entendedor dessa história, tudo certo? Tudo certo, é isso Perfeito, mesmo. O Zico é um dos maiores da história e ele não é levado a sério justamente pela sua história com o Flamengo. Uhum. Mas o Zico, ele é um dos grandes do futebol brasileiro, tá? Perfeito. Ele é um dos grandes do futebol brasileiro e ele merecia mais respeito de outras torcidas que não só a do Flamengo. Vamos lá. A Simone Ferreira mandou aqui pra gente. Desculpa interromper, como dizem aqui no RJ. Ah, que legal, lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Com todo respeito, episódios fantásticos com conteúdos riquíssimos. Arrasaram muito. Eu quero falar sobre esse comentário da obrigado. Simone. Pode mandar. Que o carioca, quando mete o com todo o Com respeito, todo respeito. eu achei uma gracinha, porque eu li e com todo respeito, então lá vem. Lá vem. Mas vamos E aí lá. vem que os episódios são fantásticos. Que bom, com Simone, todo obrigado. respeito. Uma catracada, né? Exatamente. E o Roger Raza colocou aqui, ótimo episódio, professores, adoro o conteúdo que vocês produzem, muito obrigado. Ô, Roger, nós que agradecemos a
a sua presença aqui, o acompanhamento dos nossos episódios. E por último, o Fabinho colocou: obrigado pelo conteúdo, por nada. A gente faz com muito carinho, com muito Isso prazer, aí. a gente estuda muito pra isso. prazer, Tá? Fabinho, tá. Olha aí. Fabinho não é fácil, beleza. Olha aqui, ó. Agora nós vamos para o Vinfrey. Só uma cornetada. É porque eu tô igual a música do Gabriel Pensador. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Porque as cornetas ficam pra mim. Bonito. Vamos lá. Chamei, né? É importante... E isso aqui não fui eu que falei, tá? É importante mencionar que o grupo terrorista que teve sua formação impulsionada, entre aspas, que ele colocou impulsionada aqui, pelas ações dos Estados Unidos no Iraque, se auto-intitulou como Estado Islâmico e não foi denominado, já que muitos dos seguidores do Islã não os reconhecem nem aprovam suas ações. Muito bem, eu achei muito bem colocado aqui, porque é o Daesh, né? E perfeito. se auto-intitular Estado Islâmico. Justamente, sem tirar nem pôr. É tá isso aí. certíssimo. E o outro aqui é o Luiz Pontes. Ô Luiz, você voltou aqui de novo. Obrigado, tá? E outra, já vou começar respondendo no final de sua mensagem. Grande abraço, perdão pela intromissão. Não vou te desculpar, porque a gente quer que você intrometa, tá? A gente erra sim, beleza? E aqui foi muito bom a sua colocação, porque eu me empolguei com o Aliou Cissé, achei que ele era o técnico da seleção e eu esqueci, cara, completamente. Eu assisti o jogo ano passado da Copa Africana de Nações, da final da Copa Africana de Nações. Fiquei cornetando vocês, a galera no grupo lá, que o jogo tava demais. E eu esqueci do Pape Thiaw, né? Que é o atual treinador que mandou tirar o time de campo. Entendeu? É por isso que eu continuo aqui. Pode te falar, viu, É bicho? por isso, senão eu voltaria pra geladeira. Ele é o Isso é treinador que difícil, tirou é a seleção do difícil. Senegal depois da aplicação do pênalti para Marrocos, né? E gerou tanta discussão. A FIFA, inclusive, você viu alguma coisa sobre isso, Vitinho? Parece que a FIFA reconheceu o título de Marrocos mesmo, né? Não é Senegal o atual campeão. Não vi. Eu não vi isso direito. Podemos trazer essa informação para vocês Semana depois. que vem. Isso. E aí, o técnico do Senegal é o Cissé, não é o Cissé e o Pape Thiaw. O Cissé, ele tá na Angola, ele tá na seleção angolana de futebol. Beleza? Obrigado e desculpa pelo equívoco e pelo erro. Valeu. E sempre se intrometa, por favor. Hoje nós temos um recorde. 1h30 de programa. Não, com mais um destaque que eu tenho que fazer. Eu posso Não, fazer? não. Não tem destaque nenhum. Não, gente. Tchau. Não, deixa eu fazer. Tchau. Vitinho. Tchau. Chega. Próximo, chega, quinta-feira que vem. Não, Quinta-feira que chega, vem. protesto. Quinta-feira que vem. Chega, não, acabou. Quinta-feira Não, que vem. acabou. Chega aí. Cadê? Comunista! Quinta-feira. O Ô, Silas. Silas, você faz falta, Silas. Não deixe de colocar os seus comentários, Silas. Você Ô, não gosta Silas, disso? Cadê você? Eu tô aqui só pra te ler. Você tá vendo que zona que tá acabando esse podcast. Beijo, abraço, Abraço, beijo, galera. coração. Tchau.